Fala, nação alvirrubra, o Náutico perdeu 2 pontos ou ganhou 1 ponto diante do fraco ABC no Frasqueirão? Existem algumas visões para esta partida. Vamos analisar as possibilidades para a gente tentar entender o que foi o Náutico com 1 a menos, com muitos jogadores reservas, porém sem efetividade nas finalizações e no ataque mais uma vez, diante do fraco ABC, que é o pior mandante da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai rodar os melhores momentos, só vou pedir para você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative os sininhos aqui para as notificações, siga-nos nas redes sociais e agora uma novidade, você pode ser membro do nosso Multiplay PE. Saiba como tem as informações aqui na nosso canal no YouTube. Fique ligado e tem conteúdo exclusivo para quem é membro, tem muita coisa legal que vem por aí, eu não vou contar as novidades agora não. É hora de melhores momentos na tela para você. Náutico e ABC, ABC e Náutico no Frasqueirão. Logo nos primeiros minutos, do primeiro para o segundo minuto de jogo, o Auremi fez uma falta e tomou cartão vermelho. Isso, logicamente, desestruturou o Clube Náutico Capibaribe. O jogo mal começou e o Timbu já ficou com um homem a menos. E aí o Auremi cometeu a falta, o Alexandre Vargas Tavares de Jesus, do Rio de Janeiro, nem pensou 2 vezes e expulsou logo o volante alvirrubro. Aí depois da expulsão, a partida ficou um pouco mais disputada, mas sem muita chance para os dois times. Aos 21 minutos, Náutico mandou uma bola na trave, né? Aí foi a melhor chance do jogo. Marquinhos recebeu na área, achou Hélio Borges mandou na trave e aí só ficou nisso mesmo, porque depois o Náutico tinha as chances, mas aí esbarrava nas defesas do goleiro Felipe Garcia. E teve um lance também que o juiz acabou marcando impedimento. Ainda no primeiro tempo, o Ellison saiu errado, a bola sobrou para o Alisson, que finalizou, levando perigo à meta do gol alvirrubro, mas também sem muita eficácia. As 2 melhores chances da primeira etapa. No segundo tempo, logicamente que o ABC partiu para cima, né? E aí, buscando logo esse primeiro gol, o Náutico tentou também algumas chances com Kelvin, puxando para o meio, levando perigo, mas aí também sem muita chance para os 2 goleiros. O ABC seguiu pressionando, o Náutico também, volta e outra, buscava uma bola na área, só que o ABC seguia pressionando, o Náutico encontrava umas chances aqui e outra acolá, porém sem muita efetividade no ataque. O fato, meus amigos, é que a gente precisa entender e dar o crédito, o voto de confiança, vamos dizer assim. O Náutico perdeu o Auremi logo nos primeiros minutos do jogo. Lógico que jogar com 1 a menos desestabiliza, tudo na estratégia, né? O Hélio dos Anjos, meu Deus do céu, não sei como ele não teve um piripaque à beira do gramado nessa expulsão. Mas o árbitro também pegou um pouco pesado. Acho que a falta era só para o amarelo. É uma visão muito particular. Outro detalhe, sem Paulo Sérgio, sem Bruno Mezenga, sem as laterais, sem o Arnaldo, sem o Luiz Paulo, sem o João Maestro, sem o Muriel, se bem que o Ellison não comprometeu tanto, né? Então, o Náutico desfalcado, somente o meio-campo completo. Ou não, porque o Auremi acabou sendo expulso no comecinho de jogo. E aí ficou o Marco Antônio com o Patrick Alain, os únicos titulares. Os demais jogadores, logicamente, que não iriam fazer muita diferença. Até deveriam. Porque se o cara é reserva e está buscando uma chance no time titular, a gente imagina que o cara, quando entre, vá detonar, comer a bola. Mas não foi isso que aconteceu. Por isso, se fizermos uma reflexão lá atrás do que o Hélio dos Anjos disse, e ele foi bem claro, por ele não seria esse elenco no Clube Náutico Capibaribe. Ele montaria uma outra equipe. Ou seja, o elenco é fraco. O time do Náutico tem muitas limitações. Mas é Série C, né, galera? Aí a gente tem que dar o crédito porque o orçamento é pequeno, não dá para fazer um time muito grande, muito estruturado, com medalhões, com bons jogadores. Aí tem que lapidar. Mas lapidaram certo?
Essa é a questão. Vamos ver agora na janela que vai se abrir até o dia 10. Para ver se o Náutico vai ser certeiro nessas contratações. Porque não adianta também o técnico pedir e o time não contratar. O presidente Bruno Becker falou para a nossa reportagem que o Náutico vai, abre aspas, contratar o que o Hélio pedir e o que o dinheiro der para trazer. Fecha aspas para o Bruno Becker. Vamos aguardar. É preciso também ter bom senso nessas contratações. E logicamente que Hélio sabe das necessidades do time. Então, copo meio cheio, copo meio vazio. O Náutico perde os 2 pontos porque foi inoperante no ataque, poucas chances, somente aquela bola na trave do Hélio Borges. Porém, é preciso entender que era o time praticamente todo reserva e com um jogador a menos, né? Aí, nesse caso, o time foi até heróico em segurar esse empate em 0-0. Vamos dar uma olhadinha nas escalações para o torcedor entender o que eu estou falando. O time da casa, né? Felipe Garcia, Matheus Rocha, Otávio, Bruno Bispo, ex-Náutico, Emanuel, Ian Carlos, depois Juninho. É Carlos mesmo, tá, gente? Não é Carlos, não. Bruno Leite, o Wendel, depois o Alisson, Anderson Rosa, depois Jonathan Carlos, Joãozinho, depois Orlando Júnior, Matheus Martins, depois Danilo Alves, o Evaristo Pisa. Aí vamos para a escalação do Náutico. O Ellerson no gol, Marcos Ítalo, Índio, meu amigo, quase entrega o ouro ali no primeiro tempo. Depois Odivan, que volta depois de lesão, depois de um longo tempo, Carlinhos e Igor Fernandes, Auremi, que foi expulso, Marco Antônio e Patrick Alain, depois entrou o Igor Pereira, Marquinhos, depois Vinícius, Kelvin, depois Maranhão, Hélio Borges, depois Caio Vitor. O árbitro da partida, o Alexandre Vargas Tavares de Jesus, do Rio de Janeiro, para mim foi precipitado na expulsão, auxiliado pelo Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza, são do Rio de Janeiro. Ele amarelou Carlinhos, o Ellerson do Náutico, Otávio, Manuel e Bruno Leite do ABC. Expulsou o Auremi, o público 5.713 torcedores, destes 3.718 pagantes e uma renda de R$ 88.685. Para Náutico 0, ABC 0, Náutico fica aí na metade da tabela, 9 pontos ganhos e agora vai enfrentar o Bahia. Bahia? Série C? Não, torcedor. Aquela partida da última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Náutico tem chance de classificação. Pequena, mas tem. É acreditar. É a briga do Davi e Golias. A gente sabe que é isso. Mas vai que repete aquela postura contra o São Paulo, lá no Morumbis. Vai que repete aquela postura diante do São Paulo, também 2-1, lá nos Aflitos. Nunca se sabe. Náutico venceu o Vitória lá esse ano. Aliás, o Vitória é freguês do Náutico, né? Em qualquer competição. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Vai que. Não é? Então, é acreditar, torcedor alvirrubro. É isso, galera alvirrubra. Fim de papo no nosso vídeo aqui, dessa análise, desse empate. E eu vou falar para você o seguinte, você sabia que você pode ser membro do nosso canal? Pois é, seja membro do nosso canal, tenha conteúdos exclusivos para você que é torcedor do Náutico, do Sport, do Santa, para você que é torcedor do Central, do Retrô, enfim. O clube do seu coração, você pode ter notícias exclusivas aí no seu smartphone, na sua Smart TV, tá legal? Seja membro do nosso canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, ative os sininhos para as notificações e nas nossas redes sociais tem notícia o tempo todo. Valeu, galera. Tchau, tchau.